Boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao programa Vida Plena pela Constante TV. Nós somos a Igreja Batista de Constantinópolis, uma igreja que ama o Senhor e se esmera em levar o Evangelho aonde Deus nos enviar. De Manaus, Amazonas, para você, nós estamos aqui na Avenida Leopoldo Pérez, número 419, no bairro do Educandos. Se você é da cidade de Manaus ou está passando pela cidade, venha nos fazer uma visita. Você será muito bem-vindo, você e toda a sua família. E, já lhe perguntando, se essa for a sua primeira vez aqui no programa Vida Plena, pela Constante TV, você já curtiu o nosso programa? Você já compartilhou com seus amigos? Curta o nosso programa, ajude o nosso canal a crescer, compartilhe com seus amigos, seus vizinhos, ative ali o sininho de notificações, faça comentário, mande sua pergunta. O nosso programa, ele trabalha com a saúde, no caso, Vida Plena, para levar informações e dicas de saúde para todos os nossos telespectadores e, de repente, uma dica aqui seja muito preciosa para alguém da sua família, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho. Então, compartilhe, nos ajude. E hoje o programa Vida Plena será todo voltado para a odontologia. E para nos ajudar a abordar o assunto de uma boa higiene bucal, nós teremos a doutora Mariana Finassi, cirurgiã dentista, que irá esclarecer qual a importância da odontologia na vida de uma pessoa, uma boa saúde bucal, como manter, como prevenir doenças. Então, vamos receber a nossa convidada de hoje, doutora Mariana Finassi. Olá, tudo doutora. Bem? Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Pode Obrigada. sentar. Prazer. Doutora Mariana, então faça as honras da apresentação. Tudo bom? Então, gente, sou a doutora Mariana, atuo na área da odontologia há 6 anos. Sou especialista na área do atendimento infantil e também de adultos que têm trauma de dentista. Trauma de dentista. Seria o quê? Seria o segundo maior medo de todas as pessoas? Com certeza, se não o primeiro. Dentista também tem medo de dentista. Dentista também fica receoso quando vai ao dentista. Eu também não sou uma boa paciente, não. Dentista por isso que eu compreendo. A gente já chega colocando a touca, já quer colocar a máscara e pegar a caneta e já atender. Com certeza. Mariana, a odontologia é uma profissão linda, a gente sabe disso, né? É uma profissão que cuida da paciente, ela cuida da saúde do paciente. Explica um pouquinho pra gente o que compreende a odontologia, que muita gente não entende direito. O que a odontologia faz? Tá certo. Então, André, a odontologia, ela vai trabalhar como um todo a saúde bucal, através do diagnóstico, prevenção e tratamento de possíveis doenças. A gente trabalha tanto com dentes, sistemas de gengiva, a gente trabalha com dentes, com gengiva, tecidos moles, toda a estrutura do sistema estomatognático, ATM, articulações, parte aqui de mandíbula, a parte agora estética que a gente está trabalhando, mas tudo visa a saúde bucal, a prevenção e evitar possíveis doenças. Tem também agora a odontologia hospitalar, né, que já foi reconhecida como uma especialidade. Sim. Então, cirurgião atendendo na UTI, em hospitais com os pacientes acamados. Muito importante, muito importante. E Mariana, e qual a importância da saúde bucal na vida de uma pessoa? O que compreende a saúde bucal e qual a importância? O que pode acontecer se de repente eu resolvo que eu escovo meu dente mais ou menos de manhã e vou escovar lá pelas 2 da madrugada ou nem escovo? É só um bochecho ali e vou dormir. Então, quando a gente não tem uma boa higiene bucal, a gente vai ter uma série de consequências. Dentre elas, consequências na cavidade bucal, como cárie, gengivite, periodontite, perda desses dentes, um tratamento de canal, até mesmo outras questões, como envolvimento da saúde geral. Pacientes que têm problemas diabéticos, com alteração da glicemia, pacientes que estão gestantes, elas têm um índice aí de casos de nascimento prematuro e até abortos. Então, quando a gente não tem uma saúde bucal adequada, a gente vai ter uma série de consequências. A gente vai arcar aí com muitas consequências para o nosso corpo. A dor, né? O incômodo, aquela dor horrível. Isso. Né? A gente vai ter infecções, abscessos, vamos ter aí algo que ninguém quer. Dor de dente. Então... Envolve mastigação, afonação, até a postura Isso. do indivíduo pode ser comprometida devido à sua falta de higiene, à sua
perda dentária, na verdade, Isso. as infecções, afecções que são ali, vai cometendo a boca. Como é importante, né? Muito Como que Deus é importante. perfeito, como Ele faz, né? Nos entrega os elementos dentários lindos, que esteticamente, uma boca bem cuidada, né? É o nosso cartão de visitas, na verdade. E quais são as doenças que podem acometer? Então, a gente pode ter doenças periodontais, a gente pode ter doenças que vão representar na boca, mas também na saúde geral, como herpes, a gente pode ter sapinho, pode ter doenças ali da primeira infância, como a doença mão, pé e boca, que ela é muito comum e geralmente a mãe procura o pediatra, e quando na verdade é uma questão odontológica. A gente tem gengivostomatite hepática, a gente tem algumas outras consequências de doenças É sistêmicas. verdade. É muito importante, né? E quando que começa? Quando é, tipo assim, eu acordo de manhã, eu já escovo meu dentinho, ou eu tomo meu café da manhã, ou eu... O que eu faço? O que eu faço pela parte da manhã, por exemplo? O ideal é a gente já ter esse hábito de acordar e fazer essa escovação. Mas a gente já tem estudos que eles divergem, eles não interferem se você vai escovar antes do café ou depois do café. O importante é que se você fizer antes do café, após tomar o café, deve se escovar novamente. Não é porque você escovou antes que depois que você se alimentar, você não vai escovar mais. Então, depois do café, a gente tem que ter uma escovação no almoço, após a alimentação, e uma escovação antes de dormir, que é a mais importante e a mais negligenciada hoje em dia. É verdade. Então, o ideal seriam 3 escovações diárias. 3 escovações bem feitas é o ideal, né? Não dá para a gente fazer escovações como a gente vai ensinar hoje. A gente precisa fazer escovações bem feitas para que a gente tenha uma boca limpa e não precise escovar várias vezes ao dia. Porque eu sei que é muito difícil a gente escovar no trabalho, às vezes a gente está ali na correria do dia a dia, não consegue ter essa escovação. Se fazendo essas 3 escovações nesses horários bem feitas, a gente consegue ter uma boa saúde bucal. É verdade. Tem as doenças bucais, que a gente sabe que são, por exemplo, a gengivite, né? A gengivite que pode evoluir para uma periodontite, por exemplo. Isso. A gente tem essas doenças bucais, elas são muito graves, é uma causa muito grande de perdas dentárias, sem o paciente entender o porquê que ele perdeu esse dente. Muitas das vezes ele fala, meus dentes foram caindo, e nem entende que era uma doença que ele tinha. Então, a gengivite, ela vai se acometer principalmente pela inflamação da gengiva. Quando a gente não faz a higienização tão bem feita, fica a placa bacteriana, fica aquela massinha, aquela massinha, isso, aquela massinha que a gente vê, que tá ali, rugosa, que a gente passa a língua e sente que tá sujo o nosso dente. Causa mau hálito, causa né? mau Acaba hálito. comprometendo a parte também social da pessoa, Com né? certeza. Porque é algo que a gente sente de longe, muitas vezes, não fala, por educação, claro, mas sente. Sente de longe, então assim, vai inflamar ali a gengiva, a gente vai ter um distanciamento social desse paciente, paciente que tem comprometimento desse paciente na vida dele, nas relações, porque ninguém quer, né, ter às vezes o paciente que está ali com mau hálito, às vezes ele não sabe, né? Então por isso que é importantíssimo ter esse acompanhamento semestral no dentista para que ser possa... cuidadoso com a sua escovação, né? Com certeza. A gente precisa fazer o fio dental de maneira adequada, porque a gengivite, quando ela não tratada, ela vai virar uma periodontite. Então, a gente tem alguns sinais, né? Quando a paciente está com gengivite, ele vai observar que a gengiva está vermelha, que a gengiva está inchada, que a gengiva sangra, passa o fio dental, qualquer toque, essa gengiva está sangrando. Então, isso é um sinal de alerta que esse paciente está com gengivite. E ela pode ser facilmente tratada com uma limpeza profissional. É verdade. Caso esse paciente ele não trate isso, pode haver uma evolução.
uma evolução para os tecidos de sustentação desse dente. Então, a gente vai ter recessão gengival, aquele dente vai parecer que ele está um pouco comprido. A gente pode ter bolsas, então, acúmulo de sujeira e perda desse dente, porque vai agredir todo o tecido de sustentação. Tem os casos também que vai se acumulando. Aí você tem aquela incômodo na garganta e você não sabe o que é. Geralmente, pacientes com fumantes, pacientes que têm um consumo maior de álcool e pacientes diabéticos, eles têm mais essa propensão à periodontite. O paciente diabético, ele tem um envolvimento sistêmico muito mais propenso a doenças bucais. A diabetes mexendo com a saúde bucal, mexendo com a diabetes, é um ciclo vicioso. Com certeza. A gente tem já relatos que pacientes que eles não têm uma baixa ali no teor da glicemia por conta de uma cavidade bucal, de uma saúde bucal descompensada. Então, ele tem que trabalhar junto com o dentista para ter essa saúde geral também estabelecida. É verdade. Tem também, não só, eu escovo meu dente, eu cuido, eu passo fio dental, escovo 3 vezes ao dia, mas de repente eu nem vejo com quem eu estou me relacionando. Ainda tem isso, né? Também temos as doenças que a gente transmite, herpes, sapinho, a doença do beijo, a mononucleose. Então, assim, épocas que a gente não tem esse controle de quem a gente está se relacionando, a gente pode ter essas doenças, e se a gente tiver uma saúde bucal já comprometida, isso se agrava ainda mais. Então, a gente tem que cuidar, tem que fazer exames, cuidado com quem a gente está se relacionando. Sabe uma coisa que a gente sempre vê pacientes queixando? É a xerostomia, a boca seca, e às vezes é por uma medicação, pacientes sistêmicos fazem uso de medicação e acaba comprometendo a produção salivar. A saliva, ela tem uma importância, digo assim, quase que 90% na nossa cavidade bucal. A gente pouco se fala nela, mas é a saliva que faz toda a regulação ali da nossa cavidade bucal. Então, pacientes que têm pouca salivação, que têm essa xerostomia, ele vai ter uma propensão maior a cárie, a problemas. Por quê? Porque ele não tem essa proteção da saliva. Por isso, como a gente falou da parte da odontologia hospitalar, se introduziu o dentista no âmbito hospitalar. Pacientes acamados, pacientes que não têm esse acesso, a salivação quase não existe, então a cavidade bucal fica completamente ali exposta. Então, precisa ter esse acompanhamento para não prejudicar no tratamento geral dele. Paciente oncológico também, que tem que fazer toda uma adequação bucal antes de iniciar tratamentos. Pacientes oncológicos têm por conta da medicação e até da radioterapia. Então, ele tem que ir fazer todos os exames, ver se não tem resto radicular, ver se está com a cavidade bucal limpa, ver se não tem canal para fazer, porque após a radioterapia, ele toma medicações que a gente não consegue fazer alguns tipos de tratamento. Não consegue intervir. Isso, não consegue intervir. Por isso, atendimento prévio do paciente oncológico, né? É muito importante. E tem umas outras coisas na saúde bucal, quando não bem executada, quando não bem cuidada, sem uma devida atenção, que somente o dentista pode fazer indicação, como, por exemplo, a maloclusão, que atrapalha a higienização bucal, na verdade, dentes tortos, sobrepostos. Como é que funciona? Sim, eu que trabalho na área da odontopediatria, ali com os adolescentes, é uma fase assim que eu dou um puxão de orelha, porque é a fase que a gente está tendo trocas dentárias, os dentes estão cada um para um lado, dente apinhado, dente nascendo, dente para um lado e para o outro, e eles geralmente não têm essa coordenação motora para higienizar. Então, eu sempre friso quando o paciente ele tem essa maloclusão, quando ele tem esses dentes desalinhados, a escovação, principalmente nos dentes que estão ali em má posições. Nem sempre é possível. E mandar ali para o orto, né? Com certeza. A gente faz a parte ortodôntica para alinhar, porque o orto, né, o alinhamento ortodôntico, ele não é só estético. Ele é funcional. Tanto para ter uma mastigação, para ter um sistema encaixado,
quanto para prevenir outros problemas, porque dentes desalinhados provocam cárie, provocam má higienização, provocam acúmulo de sujeira ali nesse dente. É verdade. Uma dúvida, por exemplo, escovo meu dente 3 vezes ao dia, parece uma coisa tão simples, né? É simples, mas geralmente acaba se não fazendo por ser tão simples, vou fazer uma coisa mais importante. E eu escovo ali 3 vezes ao dia, mas eu não passo fio dental, eu só faço assim uma escovação rápida de 1 minutinho, assistindo televisão, assistindo uma série, a criança fica lá jogando videogame, mastigando a escova de dente. Então, o fio dental, ele é considerado acho que o vilão do paciente, porque eles sempre chegam no consultório falando assim, eu passo quando lembro, quando... nem tem. A criança, ela sempre fala, não tenho em casa, ela já entrega logo. Então, assim, eu costumo dizer, o fio dental, ele não é uma opção, ele não é opcional, ele é obrigatório. O fio dental ele é obrigatório junto com a escovação. Tem locais que não vão ser limpos com a escova, mesmo se você tiver a melhor escova do mundo, tem locais, tem dentes que a gente não consegue alcançar e partes ali da gengiva que a gente não consegue higienizar. Então, o fio dental ele é obrigatório. E se a sua gengiva sangra quando você passa, você está com um caso aí muito provavelmente de gengivite. Então, a gente precisa cuidar também. E nós vamos continuar essa conversa daqui a pouco no próximo bloco e vamos chamar o intervalo. Estamos de volta com o programa Vida Plena. E hoje ele é todo voltado para a odontologia, mas falando sobre a saúde bucal, a importância de se manter a saúde bucal, de manter uma boa escovação, de ir ao dentista. Enfim, todas as orientações de hoje elas estão sendo dadas pela doutora Mariana Finassi, a nossa convidada especial de hoje, cirurgia dentista. Oi, doutora Mariana. Tudo bom? Doutora Mariana, a escovação é importante, a gente sabe disso, a gente sabe o que pode acarretar uma má higienização bucal, assim, mais ou menos, porque são muitas, né? São muitas intercorrências que podem acontecer, são muitas implicações, são doenças oportunistas. Mas o Brasil, como é que anda o Brasil em relação ao acesso à informação, ao tratamento dentário? O acesso à saúde bucal no Brasil, ele ainda é um pouquinho escasso, apesar dos incentivos governamentais. A gente teve aí em 2008 uma evolução do acesso à saúde através dos programas de saúde bucal, através do Brasil Sorridente, através de implementações da assistência básica, colocar a equipe do cirurgião dentista. Então, aqueles pacientes que não conseguem ter acesso ao particular, na assistência básica, a gente já tem os centros de especialidade, já tem um acesso, porém, ele ainda é escasso ainda, né? Muito pela falta de informação, talvez? Falta de informação e conscientização de que a boca ela é importante, ela faz parte do nosso corpo, ela está aqui, ela está dentro da gente. Então, intimamente ligada com vários outros sistemas. Intimamente ligada. Então, a gente tem que dar valor aos nossos dentes, tem que dar valor à função deles, para que a gente tenha uma vida plena. É verdade. Eu estava vendo os dados da OMS, que são mais ou menos 8 bilhões de pessoas no mundo todo. Sabia que desse 8 bilhões e 70, quase a metade dessas pessoas elas têm problemas de envolvimento com saúde bucal, comprometimento da sua saúde bucal? 45 milhões de pessoas. É muita gente, né? Muita gente. E dessas aí, 2,5 milhões de pessoas com problemas com cárie. Então, imagina só, no Brasil nós temos o Brasil Sorridente, que já é um bom programa, né, para levar a saúde bucal nos nossos estados e municípios, mas é muita gente ainda com o comprometimento dos seus dentes, dos seus elementos dentários, sem, às vezes, medir consequências disso. Isso. Não consegue mastigar direito, não consegue falar direito, não é verdade? Isso, Gasta mais. Pacientes que às vezes não entendem a importância que o dente tem na nossa estrutura. A gente tem problemas gástricos, às vezes relacionados à perda de dente, porque o paciente ele acaba não mastigando direito o alimento, ele não tritura, então ele
come aquele pedaço de comida muito grande, o nosso estômago acaba tendo que produzir mais suco gástrico, então pacientes que podem ter úlcera, gastrite por conta da perda de dente, pacientes que têm dores de cabeça, pacientes que têm muitas alterações sistêmicas. Falta de trabalho por causa dos dentes. Falta de trabalho. As pessoas elas não costumam falar, mas a falta dos dentes esteticamente não tão bem cuidados, dentes anteriores, eles são motivos de seleção no trabalho, né? E até no meio social que você vive. Então, a pessoa que ela tem essa ausência dentária, ela é excluída, muitas das vezes, do seu âmbito social. Ela se auto-exclui também, né? Porque fica com vergonha, fica constrangida de dar um sorriso, de dizer um oi. Isso, não fala, às vezes, direito. A criança também, afeta muito a vida da criança. Muito, a bullying. Costumo falar assim, tem pessoas que, às vezes, nem sabem que é retraída por conta dos dentes. Pessoas que já pegaram como hábito rir com a mão na boca, evitar de rir, evitar de falar alto, de abrir a boca para falar. Na faculdade, a gente teve foi um caso assim de apresentação de TCC, foi um caso clínico, e a paciente, ela tinha, creio que uns 30 e poucos, quase 40 anos, e sabe o que ela usava? Não. Uma goma de mascar, chiclete. Caramba! Nos dentes anteriores, cobrindo o que tinha sobrado dos dentes anteriores. Estava mais comprometida a parte palatina, mas a parte vestibular também estava bem comprometida, e ela usava chiclete. E quando não tinha chiclete, ela colocava algodão. E ela sorria com a mão na boca. Então, ela fez uma reabilitação, foi lindo, foi emocionante até a apresentação desse TCC, porque a paciente, ela não sorria, ela era reclusa, ela evitava muito contato social. E depois que foi feita a reabilitação, nossa, era só sorriso. É muito legal. Costumo dizer que o paciente ele demora a perceber a importância, mas quando ele percebe... fecha a boca, ninguém sabe se tem problema bucal, é verdade? Fechou a boca, é uma coisa assim sabe. Que dá para esconder, que vai deixando para depois. Os brasileiros ele tem um imediatismo também muito grande na questão de não sentir dor. Então, quando a cárie virou um canal que ele está sentindo dor, ele quer extrair aquele dente ali à torta direito. Mas eu sempre questiono, se fosse uma outra parte do seu corpo, você tiraria? Justamente. Não você tiraria seu dedo? Não tiraria, porque vai prejudicar. O dente é a mesma coisa. Você tirar um dente, por mais que seja só um, ele vai te trazer consequências a médio e longo prazo. A gente tem que tomar esse cuidado. É um dente, mas ele faz efeito, porque é como se fosse uma engrenagem na nossa boca. A gente tem uma engrenagem e se falta uma peça, essa engrenagem ela não funciona normalmente. É verdade, isso é super verdade, né? E é tão legal quando você recebe no seu consultório um paciente que está ali tímido, está ali todo acanhado, e eles têm vergonha, às vezes, né, de abrir a boca, mas a gente está ali para isso. Com certeza. Que é justamente para orientar. É claro que, às vezes, infelizmente, é direto na parte curativa, mas para ajudar que dali em diante ele consiga dar um bom andamento na sua saúde bucal, não é verdade? Com certeza. Eu gosto de falar assim, o dentista ele está para ajudar, como a gente falou, o que compreende a odontologia. Ela é prevenção, ela é tratamento e diagnóstico. E a gente está ali para ajudar a pessoa. A gente não está para julgar, para condenar. E eu percebo que tem muito também o medo do julgamento. Exato. Então, quem às vezes vai postergando, porque chega numa situação, eu já atendi uma paciente que ela foi deixando, tinha medo, foi deixando, e quando viu, estava numa situação que estava desfavorável, né, que não estava legal, e ela tinha vergonha de ir ao dentista com medo do que o dentista ia falar, se iam brigar com ela, que iam falar que ela não cuidou e tudo mais. Então, assim, a gente tá ali para ajudar. O dentista, ele não é o inimigo, ele não é o vilão. Justamente, a gente não está ali para brigar, a gente está ali para orientar, para indicar qual é o melhor caminho para você reaver a sua saúde bucal. Para você colocar em dia, ainda que tenha algum comprometimento, a gente está ali para começar um fio da meada.
O importante é que você vá. Isso E mesmo. dê um começo, não é verdade? Isso mesmo. Dê o primeiro pontapé, ache um dentista de sua confiança, faça amizade, crie um vínculo que você não vai se arrepender. Ah, mas o dentista vai só me ensinar a escovar o dente, pegar uma escova de dente, mas existem várias nuances, né? Qual é a escova de dente que você está usando? Está usando fio dental? Você está escovando quantas vezes? Qual o tempo que você está levando para escovar o seu dente? Isso. A gente, hoje no mercado, a gente tem muitas marcas de escova, porque Uma variedade. a odontologia A gente fica perdido. tem um comércio por trás também da odontologia, Tem então um a gente tem né? um marketing de pasta X, Y, Z, do que melhor, o que não é bom. Então, assim, a gente tem que entender as características que a gente precisa ter para ter esse bom resultado. Então, escolher um bom fio dental, escolher uma boa escova de dente, escolher um limpador de língua também muito importante. Muita gente chega no consultório perguntando de enxaguante bucal. O primeiro que ele pergunta é enxaguante bucal. E é o último que eu indico. Por quê? Porque cada caso é um caso, só indico em extrema necessidade. Porque às vezes o enxaguante, ele ele mascara um problema. Então, eu sempre falo. Até o creme dental, o creme dental que tem isso, que tem aquilo. Tudo bem, ajuda, a dentifrício é importante, mas acaba por mascarar. Aquela quantidade que a gente vê na televisão de creme dental nas escovas de dente. Aí você acha que sua boca tá limpa. Peca pelo excesso e acha que tá limpo. A gente precisa somente de uma gota, praticamente, uma gotinha de pasta. E o que vai fazer o milagre é a maneira de escovar, é a técnica certa de escovar o seu dente. Mas, doutora, uma coisa muito importante, a gente fala, tem que escovar, tem que manter a saúde bucal. Qual é o nosso maior inimigo? É a cárie. Com certeza. Existem vários outros problemas envolvidos, mas nosso maior inimigo de imediato é a cárie. E o que é cárie? Então, a cárie, ela é uma doença, né? Hoje em dia a gente chama doença, é uma doença assim com maior casos do mundo, assim, a estatística de todo mundo. Segundo a OMS, nesses últimos 30 anos, 1 bilhão a cada ano. De pessoas têm cárie. Então, ela é uma doença e ela é causada pelas bactérias que estão ali no nosso dente. A gente vai comer, a gente vai ter ali o açúcar, o carboidrato que vão ficar no nosso dente e as bactérias que elas já estão ali, elas vão fazer a ingestão desse alimento. E através do ácido que essa bactéria elimina, é provocado a corrosão do dente. Então, isso começa o processo de cárie. A gente começa a ter a corrosão do nosso dente, corrosão das estruturas, a gente tem o esmalte, a gente tem a dentina, e vai corroendo até ficar tecidos amolecidos, vai ficar acúmulo de bactérias. Então, é bactéria. Cárie é bactéria, é acúmulo de bactérias. E é doença. E é doença. E é doença. Então, se você está com a sua saúde comprometida, se você tem cárie, você está doente, então você precisa de tratamento, precisa de atendimento de um especialista. Não é verdade? E nesse caso, o que flúor, por exemplo? O flúor foi uma das maiores descobertas, não é verdade? Com certeza. O que flúor, o que ele nos ajuda? Como é que ele é nosso amigo nesse caso? O flúor, ele vai agir junto com a saliva. Ele vai agir naquela parte química que eu falei, que a saliva ela tem um importante papel na prevenção e na proteção do nosso dente. Então, a gente tem processos químicos que vão ajudar a fazer uma película protetora no nosso dente. E o flúor, ele veio para isso. Ele veio para, juntamente com a saliva, fazer essa película protetora, repor o material perdido do nosso dente durante a nossa alimentação, porque a gente tem também essa perda de material durante a nossa alimentação, a gente está ali em constante processo e o flúor ele vem para poder proteger, ele forma uma película de proteção nesse dente. Então a gente hoje tem água fluoretada, a gente tem o flúor nas pastas de dente, a gente tem até alimentos com flúor. Então assim, como o Brasil ele ainda é um país
subdesenvolvido, foi um meio que se encontrou de ter acesso, de toda a população ter o acesso ao flúor e a essa proteção. Não flúor demais, né? Claro. Isso. O flúor demais o flúor ele tem que ser na porção adequada. Então, verdade. assim, como falei, a parte da pasta, a gente tem que ter uma quantidade certa da pasta, porque muito flúor também faz mal, principalmente ali na primeira infância. Costumo deixar esse alerta aos pais, porque a gente tem a questão da fluorose, que é o que? Quando tem uma ingestão a mais de flúor e acaba prejudicando a formação do dente permanente e ele nasce com manchas brancas nesse dente. Então a gente tem que cuidar a quantidade, a dosagem, porque flúor demais também pode causar intoxicação, pode causar problemas sistêmicos. Então por isso que a quantidade de pasta ela tem que ser seguida, né? Ela foi estudada para ser aquele pouquinho ali que faz efeito. É verdade. E como nós estamos no mês de março, nesse mês de março nós temos comemoração do Dia Mundial da Saúde Bucal. Né? E qual a importância dessa conscientização? Então, o dia ele foi criado para a gente ter uma maior divulgação, né, da importância da saúde bucal, falando sobre prevenção, dando dicas. Mais ênfase, né? Dando ênfase na boa visita ao dentista. Isso, na visitação, quantas vezes a gente tem que ir. Então, assim, é um dia e é uma época que a gente tem materiais disponíveis para mostrar qual a importância de ter uma boa saúde bucal, de como isso impacta na nossa vida sistêmica, como impacta na fala, na mastigação, né, na parte de respiração. Então é um mês destinado a isso, a prevenção e o ensinamento dessa prevenção. Porque sempre vão começar, né? O importante é que você vá ao seu dentista, é bom que você procure um profissional que possa te orientar, que possa ajudar a cuidar da sua saúde, devolver a sua saúde bucal, devolver funcionalidade, que é muito importante, Isso. Não é só estético, né? Tem a parte da função, como você já falou, de poder falar direito, de poder se alimentar adequadamente, na verdade. E, doutora Mariana, eu vou lá e eu marco a minha consulta, né? Eu vou lá com o meu cirurgião dentista, ele vai me orientar, eu vou dar meu primeiro passo para colocar minha saúde bucal em dia, que já é uma benção, né? Mas aí, o que eu preciso ter em casa? Porque a minha visita ela é uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 3 meses, dependendo do caso. O que eu preciso ter em casa? Em casa, é ideal que o seu dentista ele te faça um kit, te faça recomendações, prescreva para você qual a melhor escova para o seu caso, a depender da sua necessidade. Qual a melhor escova, qual a melhor pasta para você usar, qual é o fio dental ideal para você estar usando, o limpador de língua, porque pacientes, por exemplo, que têm aparelho ortodôntico, eles têm uma necessidade especial de limpeza. Paciente especial também. Então, assim, ele é um paciente que tem que ter mais cuidado. Então, ele tem uma escova. Hoje já temos escovas próprias, escovas interdentais, escovas que alcançam menores, que alcançam regiões mais difíceis. Escovas que a gente vai ter ali para quem tem gengivite. Então, é muito importante ter esse kit, essa conversa com o seu dentista para ele te recomendar o melhor material para ter em casa. Exatamente. E agora a gente vai para o intervalo e no próximo bloco nós vamos dar continuidade à conversa e algumas orientações na prática. A doutora Mariana vai nos demonstrar como você pode em casa fazer a sua higienização bucal, quais materiais, vai mostrar aqui o que ela já falou sobre escova dental para isso, para uma indicação, para outra indicação. Então, até daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o programa Vida Plena. Se você está aqui nos fazendo uma visita, por favor, não esqueça de curtir, ligar, acionar os seus sininhos de notificações e compartilhar. Nos ajude o canal a crescer, a levar a mensagem do Evangelho a todos os nossos telespectadores, a mais pessoas. Se você quiser também fazer perguntas, mandar mensagem, fique à vontade. E aqui nesse bloco a gente vai conversar com a doutora Mariana, dar continuidade à nossa conversa. Doutora Mariana, a diferença entre a escovação do adulto
e da criança? Então, E das crianças, a diferença entre as idades, assim? tá. Então, em relação à técnica, eu gosto de preconizar a mesma técnica para ambos. Por quê? Porque geralmente é o pai que vai fazer na criança e fica mais fácil uma técnica mais simples, que quanto mais simples, melhor e mais efetivo eles conseguem. O que vai diferenciar na criança o produto são os produtos usados, a questão lúdica, né? Então, a criança, a gente vai ter que caminhar aí para um lado mais lúdico. Às vezes a gente fala, vamos fazer bolinha, movimentos, para ela assimilar. Uma escova de dente com motivos, né? Da Frozen, um jacarezinho. Um estímulo ali sensorial para ela gostar dessa higiene. E, dependendo do caso, se o paciente, né, quando tem a criança mais pequenininha, que as mães têm dificuldade para escovar, às vezes a gente precisa usar técnicas de distração ou de escovação melhor, né? Às vezes escovar o dente da criança na cama ou sentada no sofá. Para a gente ter o importante é escovar. Não importa se está no banheiro, se está em algum outro canto da casa, o importante é escovar. E a gente sabe que o exemplo, né, dentro de casa, os pais, na hora de escovar o dente, e ali dar uma boa atenção para que o filho está observando. Isso, não é verdade? A criança, ela aprende pelo exemplo. Então, justamente, muitas das vezes hoje a gente tem adultos que não gostam de escovar porque não tinham esse contato com os pais. Então, a gente, quanto maior o exemplo da família estar escovando os dentes, melhor, né? E o cuidado também de mandar o kit de higiene bucal da criança ali no material escolar, às vezes na creche, porque são muitas crianças para elas darem conta. Então, é ideal que esteja ali pelo menos prontinho, ideal para aquela criança, separadinho para ela, na verdade. É muito importante as escolas terem essa rotina. Sei que nem todas têm, nem todas é possível, mas quanto mais as escolas também entrarem nessa questão, muito melhor para a criança e para um adulto posteriormente saudável. A criança vai virar um adulto saudável, se continuar com esse hábito saudável de manter uma boa higienização bucal. E a gente sabe que, por mais que é repetitivo, não é. É importante a gente aprender, né, por repetição, a importância de se manter uma boa escovação após as principais refeições, digamos assim. Isso, a gente vai sempre optar por escovar após as refeições, né? Por quê? Porque a gente fez ali a alimentação, a comida vai estar depositada no nosso dente e a gente vai fazer essa escovação. A gente tem um tempo que a gente até pede que espere para poder o pH da nossa boca ficar num pH neutro para fazer essa escovação. Mais ou menos ali uns 30 minutos? Mais ou menos uns 30 minutos. Que é o tempo que você tira a mesa, que você conversa, às vezes bebe uma água. Então, dá esse tempo e aí, após isso, escovar o dente. Caso não tenha esse tempo, melhor escovar logo do que também não escovar. Não, escovar. Justamente, eu esqueci meu creme dental, não vou escovar meu dente porque eu esqueci o creme dental, mas a minha escova tá lá, meu fio dental, e aí? Escova sem o fio dental, escova sem a pasta. Eu falo assim, a pasta ela é uma importante aliada, claramente, mas a nossa limpeza ela tem que ser quase que 80% mecânica. Ela é como se fosse, eu brinco com meus pacientes, é como se fosse varrer uma casa. Você pode jogar qualquer produto de limpeza que vai naquele cheiro, vai dar uma limpada, mas nada como pegar uma vassoura e passar ali para tirar a sujeira, arrastar a sujeira. O nosso dente os cantinhos, né? O nosso dente é a mesma coisa. Quando eu falo isso, pronto, parece que é uma porta mágica que acende e para essa compreensão como deve ser a higiene bucal. É verdade. E o que eu tenho que... A gente já falou um pouquinho no bloco anterior, mas reforçando, o que eu tenho que ter em casa para um adulto? Um adulto ter uma boa higienização bucal. Para um adulto, a gente sempre escolhe, né, fio dental, tá? A gente tem fitas e fios dentais. Hoje em dia é melhor a fita. Isso aqui é uma fitinha, tá? Uma fita dental. Um raspador de língua.
A gente tem opções em plástico e opções em aço. Hoje a gente vê que é melhor o em aço, porque é melhor de higienizar, é mais fácil de desinfecção, porque querendo ou não, a nossa língua tem bactérias também, então é melhor para a gente limpar, tá bom? Temos algumas outras opções de kits, caso o paciente, né, tenha aparelho ou use uma prótese sobre implante. É muito importante fazer essa higienização. Muita gente não sabe, né, que tem implante, que tem prótese fixa, que precisa higienizar. Acaba passando só a escova. A ideia é que eu não tenho mais dente, eu não preciso higienizar. Isso, a ideia sempre é essa, mas a gente ainda tem os tecidos de suporte. Exatamente. Ainda tem osso, ainda tem gengiva. E para a gente não perder esse dente, esse tratamento, na verdade, futuro, para não ter uma perda no implante, para não ter uma perda de coroa, é muito importante higienizar. E a gente precisa também de uma escova adequada. E a escova ela vai depender muito do estilo do paciente. Então a gente tem algumas marcas, eu gosto muito da Colgate Slim Soft, tem algumas ortodônticas. É importante a gente ter essa conversa com o paciente para a gente definir ali qual a escova melhor para o caso dele, que a gente tem bastantes opções. É verdade. Bom, a gente tem que saber como escovar o dente, mas mais importante é de como não fazer, que é praticamente a regra. O que está errado aqui? Bom, o que a gente vê muito, né, paciente com muita força. Eu vou fazer desse lado só para, deixa eu ver, vocês conseguirem ver isso, para conseguir visualizar. Então, paciente que faz aquela escovação assim, esfregando, esfrega tudo, não sabe se está esfregando dente, se está esfregando gengiva, com aquela força que parece que está fazendo a limpeza tá lixando o dente. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque dependendo da escova, gera uma agressão na gengiva, gera uma retração gengival, gera outros problemas. Então a gente tem que ter um cuidado. Ou quando a gente só faz escovação da metade do dente para baixo, esquece de encostar na gengiva, de limpar essa região da gengiva. Temos que escovar a língua também até lá o finalzinho, para tirar essa burra lingual. Pode usar a escova, pode usar o Pode usar a escova, pode usar o limpador. O limpador ele é melhor porque ele é mais anatômico e tira um pouco aquela sensação de vômito, né, que a gente às vezes tem. Então, o ideal, o limpador ele é mais fino. Caso for com a escova, colocar ela mais lateralizada, porque assim evita ter aquela ânsia. E também não agride, né? E não agride tanto. A língua. Isso mesmo. Mas eu tô vendo uma escova aqui, essa aí, qual a importância? Vamos falar dessa escova aqui, como é uma escova que a gente precisa jogar fora. O período ideal de troca de escova, gente, vai depender de como está a sua escova. A escova, para ela ser bem, ter uma boa limpeza, ela precisa estar com as cerdas íntegras, coisa que aqui não tá. As cerdas têm que estar alinhadas, não Quanto pode mais estar... cerdas, melhor. Mais cerdas melhores. Olha como ela... Deixa eu mostrar aqui pra você. Olha como ela tá. Uma escova cerdas assim, abertas. Com cerdas abertas, muito espaçadas aqui, elas não vão fazer uma boa limpeza. Mesmo você usando uma boa técnica, a técnica correta, o seu instrumento de limpeza, ele não está o ideal. Então, a gente precisa ter uma cabeça um pouquinho menor, a parte das cerdas ser mais alinhada, ter mais quantidade de cerdas retas, e né? retas, tá bom? Nada de estar assim. Se a sua escova está assim, pode jogar no lixo, porque tem que comprar outro, não tá limpando nada. Independente do tempo, que às Independente vezes, do né? tempo. Às vezes, com um mês, a tua escova já virou ali. E se com um mês a escova tá abrindo a cerda, significa Tem que ter cuidado com a escovação, com a força que você está usando, com a técnica que você está utilizando. Se você está compartilhando, às vezes, a escova, ou, por exemplo, está levando a escova dentro de uma mochila, de uma necessaire, mal condicionada, mal condicionada, sem proteção. Então, é uma escova que ela vai precisar aí ser trocada com mais facilidade. E uma coisa importante, né? Que às vezes nos presta atenção, até porque se acha que, por exemplo, uma escova de cerda dura, ela vai limpar melhor o meu dente, o meu dente natural. Isso. E o que acontece se eu ficar insistindo ali com uma cerda dura? A cerda dura, ela vai machucar, ela vai lhe machucar. Por quê? Porque ela não tem, vamos pegar aqui uma escova macia,
a escova ela tem que fazer uma angulação de 45 graus. As cerdas, elas têm que encaixar no seu dente e deslizar. Ela tem que ter essa flexibilidade. Uma cerda dura, ela não tem, ela simplesmente vai permanecer estática e vai apenas lhe machucar, machucando gengiva, não vai limpar direito porque ela não vai entrar nos cantos. Então a gente tem que ter esse cuidado na hora de escolher cerdas. As cerdas precisam ser macias para tratar os seus dentes de maneira cautelosa. É verdade. E elas servem sim, mas não para dentes naturais. Isso, claro, não né? dentes naturais. Caso você tenha prótese e precisar higienizar outras coisas, aí sim você utiliza cerdas duras, mas dentes naturais de maneira nenhuma. E o enxaguante? O enxaguante, eu gosto de indicar especificamente em casos que o paciente tem uma descompensação em questão de saliva, estomacal, que aí ele tem uma retração, quando ele tem um mau hálito, doença periodontal. A doença periodontal a gente vai usar um enxaguante específico, profissional, mas o enxaguante em casa eu indico pouco, eu indico para paciente realmente assim, só uma gotinha e só para dar aquele up. Porque ele acaba mascarando o problema, na verdade. Isso, porque às vezes a gente quer usar mais o enxaguante do que a escovação. Então assim, se você está escovando seu dente e não está ficando com um cheiro bom, não está ficando com um aspecto bom, é porque você precisa ir ao dentista. Esse dente ele não está conseguindo ser limpo. Você utilizar um enxaguante bucal só vai mascarar esse problema. Vai dar uma sensação de hálito fresco, mas não é o certo. O certo é com a escovação você já ter esse hálito e já conseguir ficar com tudo limpo. E nós temos também a opção da escova elétrica, a gente tem a paciente. Escova elétrica para pacientes especiais, pacientes que a gente tem uma dificuldade. Olha como ela é bem fininha, gente. Pacientes que têm dificuldade na coordenação motora, tem versões infantis que é interessante para estimular as crianças. Então, assim, quem tem a oportunidade de ter uma escova elétrica é muito interessante, porque a gente consegue fazer uma escovação ali, até em vezes que você está com preguiça, você consegue ter essa escovação mais rápida e efetiva. Claro que fazendo os movimentos certos, não deixando a escova lá parada, né? Não é só pôr aqui e achar que ela vai fazer o serviço todo, que não vai, tem que fazer a movimentação também. Tá bom? A gente também tem o jato, que ele vai auxiliar o paciente, né, que tem uma prótese, que tem uma prótese sob implante, uma coroa, a limpar entre esses cantinhos. Às vezes o paciente não consegue passar uma interdental, não consegue passar um fio, e a gente tem esses equipamentos para auxiliar. Opções nós temos, Opções né? Agora nós temos. Colocar a saúde bucal em temos dia, na verdade. que pôr em dia e ficar na risca. Nada de esquecer, tipo, comprou uma escova boa, mas tá lá, tem 1 ano a escova boa, né? Então ela já tem que ser trocada. E não esquecer a visita ao dentista. A visita ao dentista é muito importante, porque mesmo você fazendo a higiene bucal em casa, tem questões que você não vai conseguir higienizar, tem o biofilme que forma. Então, fazendo pelo menos 6 em 6 meses essa visita, é o ideal para você manter a saúde bem. O dentista é amigo, ele é legal. O dentista é amigo, ele é legal, ele não vai maltratar, ele não vai lhe brigar, né? A gente está ali para acolher, entender a situação e fazer a prevenção, fazer a parte curativa, os tratamentos, o que for necessário. Porque a gente quer o dente assim, né? A gente não quer o dente com... A gente quer o dente saudável, com as estruturas saudáveis, cárie, como a gente falou, é doença, não é saudável. Você que tem várias cáries, às vezes vários restos de dente, você está em processo de infecção e às vezes você tem a sua condição sistêmica prejudicada porque você está com essa infecção na boca e o seu corpo está tentando lutar contra aquilo e não consegue. É verdade. E é tão fácil, na verdade, é tão simples, porque é uma coisa que você tem em casa. O investimento é baixo em compensação com aquilo. Porque se você deixar a cárie se instalar, a doença periodontal, aí vai ficar bem complicado, né? Vai ficar bem caro. Bem caro. É sofrimento, dor não é legal, não sentir dor não é legal. Não é legal. Então eu vou falar aqui um pouquinho qual a técnica que eu acho que precisa ser utilizada
para a gente ter uma eficácia realmente. Então, a gente vai pegar uma escova de dente, a escova indicada, a escova bacana, e a gente vai fazer movimentos de vassoura, como se estivesse varrendo um chão. Da gengiva, da base da gengiva, do suco da gengiva para baixo, tá? Um ângulo de 45 graus e para baixo. Dependendo do tamanho do seu dente, da escova, você pode escovar 2 ou até 3 conjuntos de dentes, mas o ideal é fazer essa movimentação, tanto nos da frente quanto nos de trás. Você vai fazendo esse movimento para realmente eliminar a sujeira, varrer a sujeira do seu dente. Quando estiver na parte oclusal, fazer aquele movimento de vai e vem. E não esquecer jamais da parte de trás do dente, porque às vezes esquecemos. Às vezes o dente está limpíssimo aqui por fora e por dentro ele está sujo. Então, fazer a limpeza aqui também e nos de baixo também, principalmente, tá bom? Essa é a técnica mais simples, mais rápida, que você faz até com maior velocidade e consegue ter uma limpeza efetiva. É verdade. Como vocês podem ver, a doutora Mariana, super caprichosa, né, doutora Mariana? Adora receber seus pacientes. Essas instruções são muito legais. Na verdade, é muito legal a gente lidar com o paciente, fazer as orientações. É claro que a gente está ali para cuidar, para tratar, para devolver, para fazer uma devolução da saúde, uma adequação bucal. Mas a doutora Mariana tem uma pergunta que a gente vai fazer para os nossos convidados, sempre no início do programa, que é: por que odontologia, doutora Mariana? Eu deixei para o final. Então, a odontologia ela apareceu na minha vida sempre ligada muito ao meu avô. Hoje ele já faleceu, mas graças a Deus conseguiu me ver formar. Quando eu era menor, eu quebrei o meu dente. Então, ali pelos 11 anos, eu quebrei o meu dente permanente. E eu fiquei um ano todinho sem ir ao dentista, porque a gente não conhecia nenhum dentista, a gente não tinha essa facilidade de ter uma rede social, de ter algo do tipo. Então a gente ficou um ano todinho sem ir ao dentista, porque eu queria ir no dentista do meu avô. Então, chegando na cidade, ele me levou ao dentista e desde lá foi criada uma conexão muito forte entre eu estar ali naquele ambiente, o meu avô me incentivando. Era algo que meus tios queriam ter feito, e eu descobri isso muito tempo depois, que eles tentaram também a parte da odontologia, e acabou que foi a neta que realizou, né, esse sonho. Então eu fico muito feliz, ele foi meu paciente, então assim, meu avô foi um grande apoiador e ele tinha muito orgulho de eu estar ali naquele local, e eu aprendi muito com ele a parte de ter muito cuidado, de ter paciência, de ensinar. Ele foi meu paciente na faculdade, fiz restaurações nele, que ele tinha o maior orgulho de mostrar para todo mundo, então foi assim um grande incentivador. Todo parente dentista é paciente, não tem jeito. Eu falo assim, mas tem uns que fogem, Eu falo assim, meu avô confiou em mim. Meu avô confiou em mim e hoje eu honro essa profissão. Ele me acompanhou no primeiro emprego e hoje eu honro, e eu sempre lembro dele com muito carinho e exerço essa profissão com muita honra, com muito cuidado, com muita paixão pelo que eu faço, lembrando que a gente está tratando de vidas, a gente não está para julgar o paciente, a gente não está para julgar ninguém, a gente está para acolher e curar traumas, porque há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás, a odontologia era de outra forma. Então, assim, a gente precisa quebrar paradigmas. É verdade. Doutora Mariana, muito obrigada pela sua participação, ter aceito o nosso convite. Suas considerações finais? Então, vamos lá. Eu faço um convite, né, a todo mundo que ainda não foi ao dentista esse ano, ou que faz anos não foi. Ano novo, vida nova. Coloque no seu caderninho para você ir. Quem fala assim, dentista é caro, não tem esse valor. Gente, às vezes o valor assim que você gasta com 2 pizzas, com 2 saídas de lanche, você paga uma consulta, você faz a sua limpeza, você vai ter seu sorriso bem renovado. Então, assim, vamos aproveitar a vida nova e ter essa responsabilidade também no nosso caderninho, para você ter as portas
portas de 2024 abertas, porque às vezes é isso que está faltando para você, aquele emprego que precisa trocar de cargo, às vezes seu chefe está aí querendo subir de cargo, mas você está aí com um sorriso que não está... Segurando o sorriso, né? Segurando o sorriso, não está falando direito, e ele quer que tu vai, e então é mais ou menos isso. Gente, esse foi o programa de hoje, o programa Vida Plena, todo voltado para a odontologia, para a saúde bucal. E eu espero que ele tenha ajudado, que seja útil na sua vida, que ele abençoe. E não esqueça de compartilhar, de curtir o nosso programa, de ativar o sininho de notificações. Passe para os seus amigos, da faculdade, da escola, para os seus vizinhos, para os seus parentes. Quem sabe uma informação aqui seja muito valiosa para a pessoa que você ama. Muito obrigada e boa noite.